das dificuldades que a gente teve nesse processo por estarmos dentro de um período de pandemia, realmente foi um distanciamento. Fizemos muitas reuniões virtuais. Por um lado, facilitou ter a disponibilidade das pessoas. Por outro lado, também tem a dificuldade da conexão e às vezes a resposta não ser tão rápida da conversa. Tivemos algumas dificuldades e receios e cuidados maiores, principalmente quando encontros, gravações. A maior parte das vezes fizemos reuniões e encontros virtuais, porém nas gravações precisamos ter um encontro de um mínimo da equipe para que pudesse executar o filme. Os depoimentos, nós partimos do princípio de uma entrevista inicial, prévia, para que os próprios entrevistados depois realizassem essa entrevista sozinho. Em relação aos depoimentos, não podemos estar com as pessoas convidadas, então fizemos uma reunião prévia com o diretor e com as pessoas que dariam depoimento e passamos para eles algumas dicas para que eles mesmos fizessem essas gravações e nos repassassem. E eis que surge a pandemia. E fazer o filme no período em que a gente está isolado, afastado um do outro, com tantas perdas e tantas dores que a gente tem visto, perdas e dores que aconteceram em nossas casas. A gente fala disso também, né? O quanto a comunidade LGBTQIA+, perde todos os dias. Os medos que são enfrentados e a necessidade da luta, do diálogo, para que não se perca nada, para que a gente consiga manter o que foi conquistado até hoje. Então, eu acho que o resultado dessa obra vai muito de encontro a uma necessidade urgente de falar disso todos os dias, principalmente esse momento que a gente está afastado um do outro, né? Nós somos um grupo de amigos que a gente não tem se visto praticamente. E falar de visibilidade no momento em que você está isolado, afastado, trancado, onde você precisa se revisitar todos os dias e lidar com todos esses medos, né? Não só os medos desse processo pandêmico que a gente está vivendo, mas os medos de cada um, das questões de cada um. Então eu acho que o documentário vai trazer muito à tona isso, esse debate, essa questão pessoal de cada letra dessa sigla, de cada pessoa, de cada personagem que nós fazemos, nós atores, de cada convidado que faz parte desse projeto tão bacana, tão bonito e tão necessário. O isolamento trouxe muitas limitações. A gente não tem um suporte técnico, depende muito de nós mesmos. Algumas reuniões, por exemplo, ficava complicado por conta da internet. Em outras, por conta da luz, ninguém me enxergava bem. Em outros momentos era o som para gravar vídeos. É sempre complicado, principalmente eu que moro no subúrbio, tem muita gente falando o tempo inteiro, tem cachorro, tem ônibus passando. Então essas foram as grandes dificuldades, né? Facilitador apenas foi o tempo. A gente tinha mais tempo, estava em casa, mas a parte técnica sem suporte é muito difícil. Quando depende só da gente é muito difícil. Bom, sobre as dificuldades do projeto, acho que ninguém estava preparado para trabalhar dentro da pandemia, então foi um grande período de adaptação. Nem sempre a internet colabora, nem sempre a vizinhança colabora, então a gente conta com barulhos externos, com a falta de conexão. Foram inúmeras reuniões para que a gente conseguisse chegar a um denominador comum. Então a gente teve essas dificuldades, né, no acerto, principalmente porque os encontros não eram mais físicos, eram todos virtuais. 85% do nosso tempo foi trabalhado de maneira muito distanciada, de maneira virtual e utilizando somente os encontros que de fato seriam necessários, que seriam os encontros das gravações com uma equipe extremamente reduzida. E o interessante foi também como é que se deu, né, esse processo todo, porque a gente está no meio de uma pandemia. Como é que a gente se relacionou, porque é uma equipe, a gente tinha que estar junto, né, quais dificuldades tivemos. Mas no processo todo, eu acho que da gravação teve um bocado dessa dificuldade. Os distanciamentos, né? É você o tempo todo estar muito asséptico, porque você tem que manter os protocolos de segurança. Tem um distanciamento, você não pode abraçar, você não pode beijar. E a gente está falando disso, né? Dessas relações, dessa interação com o outro, né? Falar de afetividade é muito importante nesse momento, onde a gente não pode estar junto, né? Porque a gente quer amar, quer estar mais próximo, e a gente não pode.
Eu senti um pouco de dificuldade nisso. E outra coisa é os locais de gravação. Que equipamentos temos, que dispomos? Na minha casa, por exemplo, a minha dificuldade era a questão da luz, era a questão do barulho, era a vizinha, né, que vivia toda hora discutindo lá, brigas familiares, brigas internas, e realmente foi uma dificuldade. E, enfim, aí a gente tem que arrumar locais onde seja possível desenvolver uma fala, né, que possa realmente estar à altura realmente de qualidade desse projeto. De qualquer jeito, eu estou muito feliz. Eu espero que tenha colaborado de uma forma positiva para isso. O mapping abre muitas possibilidades, porque com a projeção você consegue transformar um ambiente, e isso nesse momento de pandemia facilitou bastante a gente. Trabalhar nesse projeto nos dias de hoje, durante a pandemia, tem trazido muitas dificuldades. Uma delas, inclusive, é o próprio transporte, né? Porque está todo mundo em quarentena, então a gente prioriza, né, que fique em casa. Mas para dar continuidade ao projeto a gente precisa se deslocar, então a gente tem que enfrentar esse medo, mas também se proteger da melhor maneira possível, né, seguindo todos os protocolos, usando máscara, álcool em gel, lavando as mãos sempre que for possível. Mas a gente tenta superar essas limitações com muita responsabilidade. E eu acho que a gente conseguiu, porque a gente colocou o projeto em prática. Eu mesmo acompanhei os ensaios, acompanhei as gravações, registrando o making-off. E nesses meus registros eu pude acompanhar justamente, né, todos os procedimentos para que as gravações fossem feitas de maneira a respeitar os protocolos, né, e manter toda a equipe, os atores em segurança. Eu venho trabalhando em esquema de home office há pelo menos mais de 6 anos, então nessa parte não teve um grande impacto no meu dia a dia. O impacto mesmo é justamente na questão de você se resguardar, né, e permanecer em casa, né, não poder sair para se divertir com os amigos, estar com quem você ama, fazer passeios, ir a shopping, restaurantes, essas coisas, não dá. Então a gente tem que se adaptar e no meu caso, né, de home office eu me intensifiquei nessa prática, porque a gente não pode dar bobeira, né? E é isso, o curta tá pronto, tá lindo, tá impactante, tá emocionante e de coração, eu espero que ele faça alguma diferença para a comunidade LGBTQIA+, que possa trazer visibilidade, que possa trazer à tona essas discussões que são tão importantes, né? E nem que seja um pontinho ali desse mar de ações que ultimamente tem acontecido, mas que possa contribuir com a causa. Eu estou em isolamento completo desde que começou a pandemia, pela minha idade, sou grupo de risco. Então eu meio que me adaptei para trabalhar dessa forma, isolado, mas sempre tem uma diferença. É uma diferença significativa, você não está interagindo com as pessoas, depende da mediação do Zoom, de troca de mensagens, etc. Então você, na verdade, tem que estar muito mais atento para o trabalho, senão acaba ficando um pouquinho uma fábrica, né? Cada um faz sua parte isoladamente e perde a visão de conjunto, perde a sinergia. Eu acho que a gente conseguiu manter bem essa sinergia, a equipe é muito bacana e a gente tem muitos outros projetos para o futuro que eu espero que vão ser tocados em outras circunstâncias, em outras condições. E o importante que eu vejo, a mensagem que a gente quer passar é essa, de como é importante resistir. Como é importante a gente não se deixar vencer e perder as conquistas que a gente conseguiu, enfim, com muita luta. É resistência a mensagem. Muitos foram os desafios que eu enfrentei enquanto diretor. O primeiro deles foi a linguagem, que embora eu já tenha feito outros trabalhos na direção de projetos audiovisuais, ela não deixa de ser uma linguagem nova. É a questão da pandemia, dos ensaios, das gravações, e a gente tem que seguir todos os protocolos de segurança. Mas eu acho que o maior desafio deles foi tentar condensar a gama de material que a gente conseguiu juntar, né? Que são materiais assim maravilhosos e a gente não vai poder usar em sua totalidade por causa do tempo, que é muito limitado. A gente tem 15 minutos para fazer o curta. Acho que esse foi o maior desafio, mas de qualquer forma está sendo um prazer e uma honra para mim trabalhar junto desse projeto com uma equipe de profissionais extremamente competentes.